Bom, boa noite a todos. Obrigado aí pelo apoio fundamental, por mais. E vamos para mais uma live aí, né? Porque hoje é um tema que eu gosto muito. Foi dica de patrono. Isso mostra que essa interatividade para mim também é ótima. E tem um patrono que é o Bruno, que está lendo esse livro. Ele comentou comigo e falou que seria um bom tema para uma live. E eu concordo ipsis literis, porque foi um livro que eu adorei. Inclusive, na resenha que eu escrevi, eu disse isso, né? Eu falei, olha, eu leio muitos livros, né? Lia mais ainda na época, agora estou lendo um pouco menos, consigo no máximo 2 por mês. Nessa época eu lia 5 livros por mês, 60 livros por ano. E eu falava, eu leio muita coisa, então o tempo é escasso e eu gosto de pegar dicas também de alguém que leia bastante e que consiga filtrar, porque tem muita porcaria. Às vezes a gente perde tempo lendo coisa que não agrega tanto. E eu falava, olha, para quem tem eu como essa referência, né, aqui vai um livro que tem que ler. Né? E é o grande debate que é sobre as trocas de Edmund Burke e Thomas Paine, que, na verdade, definem, de certa forma, aí, o básico da visão política dos progressistas mais à esquerda e dos conservadores mais à direita. Né? O autor ele não esconde que ele tem um viés mais conservador, ele trabalha anos com política e tem uma postura de tentar construir pontes, em vez de criar ou fomentar a polarização tribal, né, que tem sido um dos problemas hoje, em parte porque houve uma radicalização, na minha opinião, dos progressistas, já falei sobre isso antes, e ele percebeu que a falta de embasamento sobre as origens do que representa hoje o Partido Democrata e do que representa o Partido Republicano ajuda nessa briga sem qualquer tipo de conversa, de diálogo. Né? Que tipo de visão de mundo que está implícita nos progressistas do Partido Democrata hoje, que tipo de visão explica a postura dos republicanos. Né? E, em alguns aspectos importantes, o Burke e o Paine, eles representam a origem dessa direita e dessa esquerda, respectivamente. Né? Eles tiveram um debate ali que eles travaram de forma direta, menos, com troca de carta e tudo, foram contemporâneos, mas o mais importante, na opinião do autor, do Levin, foi o debate implícito, né? Que cada um travou ao escrever seus livros e textos, que era, de alguma maneira, uma resposta ao outro, né? Ou pelo menos ao que o outro simbolizava ali naquele debate. Né? Então, analisar essa origem nos fornece aí um vislumbre muito interessante dessas origens das divisões políticas atuais no mundo. Né? Então, o Levin acha que esse foi o grande debate, né? O grande debate do século XIX e que até hoje exerce enorme influência e basicamente foi ali também no calor daqueles dois momentos definitivos da civilização ocidental, inclusive, né, e da história, que foi a Revolução Americana e logo depois a Revolução Francesa. E a postura do Edmund Burke e do Thomas Paine, em cada uma delas, foi muito marcante e muito importante para esse debate. Né? Tem uma coisa que eu venho repetindo muito para explicar, inclusive, a minha guinada, e por isso que esse livro foi tão marcante para mim. Né? Eu vou falar um pouquinho mais disso à frente, mas o Edmund Burke é conhecido como o pai do conservadorismo moderno, mas ele era um liberal Whig. Ele foi do Partido Liberal inglês, não dos Tories, que eram os conservadores. Ele não tem nada a ver com uma visão mais reacionária de mundo, né? Ele era um reformista, a gente também vai falar um pouquinho mais disso. Mas, quando é que ele muda um pouco de postura? Quando ele percebe que os revolucionários, principalmente os jacobinos, na França, estão passando de todo o limite de prudência. Estão querendo fazer ali tábula rasa da história, derrubar e degolar tudo e todos e criar um novo mundo, né, utópico ou distópico. E ali o Edmund Burke começa a pisar no freio e escreve reflexões sobre a Revolução em França, que é o marco do pensamento conservador moderno. Né? E é aí que ele entra direto no embate com o próprio Thomas Paine,
que se empolgou com a Revolução Francesa. Então, ambos defenderam a Revolução Americana, mas por motivos diferentes, como vamos ver, né? E aí, quando chega logo depois na Revolução Francesa, há uma divisão muito clara que é o grande marco que começa a bifurcar entre os com uma visão mais progressista, né? E de reformulação do mundo, e aqueles com uma visão mais conservadora e de prudência e de respeito ao arcabouço e às instituições existentes, né? Bom, desnecessário dizer que Thomas Paine não é nem considerado um dos pais fundadores, propriamente dito, né? Mas ele, com o seu panfleto Common Sense, que é traduzido como senso comum, eu acho que uma tradução melhor seria bom senso, para o que ele está querendo dizer ali, mas ele ajudou de forma decisiva, né, a ocorrer a Revolução e a unir o povo, né, americano. Aquele panfleto foi incendiário, revolucionário, né, pregou ali o direito até ao regicídio no limite, né, o Estado, na sua melhor forma, não é mais do que um mal necessário, né, eternizou essa visão muito libertária e por aí vai. Então, virou um best-seller, né? Foi impresso em várias novas edições e circulou muito naquela época ali e contribuiu muito a ter a Revolução Americana. Então, é inegável o papel dele como um dos pais fundadores. E nesse aspecto mais aguerrido e revolucionário, ele estava muito próximo de um Thomas Jefferson, enquanto que um John Adams representava uma espécie de Edmund Burke dos pais fundadores americanos, né? Tanto é que o Jefferson também se empolgou com a Revolução Francesa. E o Paine chegou a ser preso, né, pelos jacobinos. Às vezes tem que tomar cuidado com os monstrinhos que a gente alimenta, como tem muita gente percebendo hoje aí com essa história de cultura do cancelamento que eu já falei antes e por aí vai, né? Então, ambos marcam aí o começo dessa direita e esquerda, progressistas e conservadores, e tiveram um embate de ideias muito rico, e o Levin, que é o autor, não esconde que considera, apesar de ter uma inclinação a favor do Burke, ambos geniais, né, gigantes no debate, né? Que saudade de uma época onde os debates progressistas e conservadores eram travados por Paine e Burke, né? E um breve resumo da vida de cada um, uma mini biografia, né, de onde eles vieram, também é interessante para a gente avaliar essas diferenças. O Thomas Paine era um autodidata, né? Ele era um autodidata, chegou a desdenhar de vários autores do passado, a se vangloriar por ser alguém que estudou por conta própria e pensava por conta própria, sem depender de ninguém e tudo mais, enquanto o Burke viveu aqueles anos tensos do Reino Unido, né, de brigas religiosas e tudo mais, dentro de casa, porque ele tinha pai e mãe com experiências diferentes pela sua ascendência irlandesa, inclusive, e na própria família, então, ele já começou a aprender a importância da tolerância, da prudência, do diálogo e da contemporização, né? Porque senão você teria ali um palco de guerra onde você só ia ter uma solução via violência. Então, de onde cada um veio também ajudou a moldar bastante o pensamento de cada um sobre o ponto de vista político, né? E o Paine era muito mais afoito, muito mais apressado, muito mais revolucionário que um Burke que, bom, alguns não gostam muito dessa constatação, mas os conservadores, sem dúvida, vão usar sem cerimônia, era mais maduro, né? Ele tinha mais tolerância ao fato de que certas coisas levam tempo e você não pode querer produzi-las de imediato a fórceps, né? Aquela velha máxima que o próprio Warren Buffett fala muito, que tem certas coisas que levam tempo, você não pode produzir um bebê em um mês engravidando 9 mulheres, né? Tem que esperar algumas coisas. E, bom, certamente o Thomas Paine não era um intelectual erudito como Burke, né? Burke era, sem dúvida, muito mais preparado do ponto de vista acadêmico e de leitura e tudo mais. A educação formal do Thomas Paine era bem menor, né? Seu envolvimento com a tradição clássica, filosófica,
né? Mas também ele tinha um certo prazer ali, sardônico, de se vangloriar, né? de repetir que ele era um autodidata, que ele dizia assim: eu não leio livros e nem estudei a opinião de outros, né? Eu pensei por mim, que é uma forma muito arrogante, né? de se vender, de se revelar, até porque é mentira, né? E quem fazia isso também, é curioso que eu pensei nisso agora, por acaso, repetindo essa frase dele, mas era Nietzsche. Né? Nietzsche também tinha essa pretensão, apesar de ter lido muito. E ele tem aqueles aforismos dele que ele desqualifica os leitores e achava que ele, né, tinha criado muita coisa ali e tudo mais. Então, talvez algum... Paine e Nietzsche, eu nunca parei para pensar nisso, mas agora, falando alto, me veio à mente que eles têm algumas similaridades, talvez, tenham a ver com isso, né? Essa visão arrogante, racionalista, que a gente vai ver. Cada capítulo do livro do Levin vai traçando ali as principais diferenças nos temas mais relevantes, né, para a política e para essa divisão existente hoje entre progressistas e republicanos, democratas, progressistas e conservadores, democratas e republicanos, que deveriam ser sinônimos. Aqui eu estou tratando meio como sinônimo, tá? Mas não necessariamente é sinônimo, né? Tem uns republicanos aí que escorregam muito e são Rhino, né? Republican in name only, mas parecem mais democratas, não são conservadores, né? E tinha, num passado remoto de um JFK da vida, democratas um tanto conservadores, pelo menos para os padrões de hoje, né? Mas, enfim, aqui eu vou usar de forma como se fosse um intercâmbio essas definições, né? E o mais interessante que vai ficando claro à medida que você vai lendo os capítulos sobre os temas diferentes é que as premissas diferentes que cada um adota sobre, basicamente, natureza humana e epistemologia, né, como a gente obtém o conhecimento, é que vão marcando totalmente essa distinção sobre o que cada um vai defendendo sobre política, né? E eu acho isso muito curioso, porque acho que isso está no cerne de toda a grande divisão, né? E vários outros autores que hoje em dia voltam a falar dessa divisão, né? O Jonathan Haidt e vários outros, né? O próprio Thomas Sowell, no Conflito de Visões, tem a ver com isso, né? Tem a ver com essa premissa que você adota sobre a natureza humana, o que é o homem, né? Ele é uma besta selvagem à espreita, ou ele é algo que você pode malear, é maleável, você pode moldar quase de forma infinitamente elástica, como uma construção social, né? E por aí vai. Então, dependendo das premissas que você adota sobre essas coisas tão básicas, né, você vai cair em defesas diametralmente opostas sobre políticas, sobre pensamento de políticas públicas, né? E partindo de concepções bem distintas, então, do que é o homem e como ele adquire o conhecimento prático, útil para a vida em sociedade, né? Cada um vai desenhando um modelo político próprio, né? Próprio, que entra em conflito um com o outro. E muitas vezes é de difícil solução, apesar do que o Edmund Burke, pela sua própria constituição e personalidade e visão política, está muito mais disposto a contemporizar e encontrar denominadores comuns do que o próprio Thomas Paine. O Thomas Paine, até por essa visão arrogante e racionalista, ele quer eliminar dilemas, né? A visão arrogante de um racionalista revolucionário é de que não existem dilemas, o outro está sempre no erro, né? Então, isso te leva muitas vezes a defender de uma forma mais enfática, quiçá agressiva, os seus pontos de vista. Você tem que eliminar muitas vezes o outro, porque o outro não está aceitando de forma alguma se convencer perante seus argumentos tão brilhantes, né? Então, só resta a guilhotina. Não que o Paine tenha defendido isso, mas flertou com figuras que defenderam. E foi vítima deles. Bom, o ceticismo é outra palavra muito importante aqui, principalmente para definir o Burke, né? O ceticismo cáustico, uma visão simplista de todas as instituições, né? E fundada na racionalidade científica, essa coisa da ciência, que alguns tecnocratas repetem hoje, né? Não podem ser tomadas como uma garantia de que você vai conseguir, a partir disso,
decidir tudo em relação aos conflitos da vida em sociedade, né? Para o Edmund Burke, parecia a ele, né, que você ignora, com esse tipo de visão, deliberadamente a verdadeira complexidade da vida social, né? E daí os conservadores terem pouca paciência com aqueles que eles chamam libertine, por exemplo, né? Os mais utópicos dos libertários, que defenderam com base numa pedra filosofal, né, o princípio de não iniciação de agressão. Eles descobriram uma pedra filosofal e, a partir dessa régua única, eles vão responder todos os dilemas em sociedade. Um conservador, filhote de Burke, né, um burkeano, ele olha para isso arrepiado. Porque ele olha e sabe que isso não dá conta da vida muito mais complexa em sociedade, né? À medida que você vai amadurecendo, você vai vendo justamente que existem furos, existem questões que o nome já são dilemas justamente por isso, porque são valores muitas vezes incomensuráveis que estão em conflito, e você não consegue ter uma resposta única e pior ainda, óbvia, evidente, né, como querem os simplistas. Eu lembro sempre do Mencken, que dizia, né, para todo problema complexo tem uma resposta simples, objetiva e equivocada. O Burke, por conta disso, né, dessa premissa e dessa visão, ele vai defender o quê? Ele vai defendendo mudanças graduais, reformas que vão ser adotadas com cuidado, com prudência, com a preocupação de manter, de certa forma, o arcabouço. Não é manter tudo inalterado, tabus e tradições sem mexer, como poderia querer um reacionário de fato, que idealiza o passado, mas sim o arcabouço que foi herdado a cada geração, né? E já Paine não. Paine vai propor uma espécie de revolução contínua. Não tem fim, né? Até que a liberdade plena seja alcançada por todos, né? Com base em conceitos abstratos. E isso é muito importante, né? Direitos naturais e por aí vai. E que tem muita influência na Revolução Americana também, de alguma forma. Né? Quando a gente lê a Declaração de Independência sobre os direitos inalienáveis do Criador, de busca à felicidade e por aí vai, aquilo ali são os direitos naturais, que são provenientes de uma certa abstração lockeaniana, né? O Locke tem muito a ver com isso, mas com várias pitadas de conservadorismo, até porque o próprio Burke, como eu já disse, defendeu a Revolução Americana, mas por caminhos distintos do Paine. Ele não queria sequer chamar muito aquilo de revolução. Ele defendeu no parlamento britânico, né, contra os Tories, ou muitos Tories, argumentando que os americanos da colônia queriam resgatar valores tradicionais ingleses e que a coroa, por erro, por equívoco, por abuso de poder, pelas guerras que estava tendo que financiar com a França e taxando sem representação os colonos e tudo, estava ignorando. Então ele via aquilo quase como um resgate conservador de valores. Chamar de revolução conservadora é um oxímoro, mas era a visão de Burke, né? Então, outro exemplo, né? O Burke, com essa visão mais cética de mundo e gradual e reformista, e que desqualifica a possibilidade de uma obtenção de liberdade plena e revolucionária, ele vai defender o quê? Partidos políticos. São imperfeitos, claro, são grupos de interesse, muitas vezes, mas ele não consegue ver nada muito fora disso na política como um instrumento para você ir dirimindo divergências e chegando a consensos ou denominadores comuns aceitáveis. Então, ele era um reformista com base na política. Já o Thomas Paine olhava com total desprezo para a política e para o partido político em si, que ele chamava de facções briguentas. Né? E nesse aspecto, abre caminho para o quê? Para um tipo de populismo, de democracia direta, né? Que vai bypassar o próprio instrumento do parlamento. Né? Para Burke, o governo, que é formado por seres humanos, portanto imperfeitos, né, ele não pode ser fruto de um cálculo frio
de fórmulas abstratas, de modelos desenhados e paridos do conforto de uma torre de marfim, né? E exigindo um conhecimento e uma humildade que os verdadeiros estadistas deveriam possuir. Nenhum estadista verdadeiro vai achar que é o dono absoluto da razão. O Burke achava fundamental você, para ser um estadista, era uma espécie de definição dele do estadista, né? Você levar em conta tudo aquilo que você desconhece e que está presente justamente nos hábitos e na comunidade. Enquanto que um Thomas Paine, né, ao contrário, ele vai querer, na visão dele, justamente atropelar tudo isso e impor quase um modelo de liberdade, o que pode parecer paradoxal e remete um pouco ali a essa coisa da democracia russoniana também. Né? Obrigar a ser livre, né? Porque se você não aceita as premissas do direito natural e absoluto que o Thomas Paine pariu no conforto do seu escritório, você é o quê? Um escravo voluntário. Então, Paine parte desse pressuposto, né, de que tecnocratas racionais podem dispensar todo o caminho imperfeito da política e dos partidos e simplesmente aplicar regras universais, isonômicas, básicas, com base nesses princípios imutáveis de liberdade e de natureza humana, que ele considera evidente. Mas e quando você esbarra em outros que discordam? O que você faz? Aí começam os problemas de uma visão de mundo mais libertária e progressista do Paine. Né? O Burke argumenta que a natureza humana depende da edificação e instrução emocional. Isso é outro ponto muito importante de divergência. O Burke dá um peso muito grande às emoções. E ele acha que nem tudo num ser humano pode se resumir à razão. Não existe apenas motivação racional em nós. Né? E isso é uma ideia que se tornaria crucial para a sua insistência de que o governo deve funcionar de acordo com formas e tradições da vida de uma sociedade e não só com esses princípios abstratos de justiça. Né? Quando a gente pensa na própria Inglaterra, o direito britânico é muito mais calcado nessa jurisprudência, né? Nesse common law, que é uma coisa de quase sobrevivência evolutiva, darwinista mesmo, né? De bottom-up, de baixo para cima. Enquanto que um racionalista feito Paine, ele iria, na cabeça dele, desenhar todo um código penal, uma constituição e leis, tudo com base na conversa de seres iluminados como ele, racionais, e que, obviamente, entendem o que tem que ser feito em cada situação de dificuldade. Ou seja, a visão mais humilde, cética e prudente do Burke é uma visão também mais prática, porque leva em conta o teste do tempo. Enquanto que uma visão mais arrogante, racionalista e revolucionária do Thomas Paine, né, é uma visão utópica, porque desqualifica ou ignora a necessidade da experiência. Né? Então, daí você vai vendo, né, como isso se comunica com os tempos modernos em relação a democratas e republicanos, ou progressistas e conservadores. O Burke fala mais também de deveres, enquanto que o Thomas Paine fala o tempo todo de direitos. Né? Isso também nos remete muito aos dias atuais. Né? Para Burke, né, cada um de nós deve ter, acima de tudo, gratidão àquilo que herdou. Né? E, portanto, uma espécie de obrigação moral para, no mínimo, entregar às próximas gerações algo tão bom quanto, de preferência melhor. Enquanto que o Paine não, o Paine quer fazer tábula rasa. Né? Tábula rasa, para ele. E se as gerações passadas viveram no erro? Por que eu tenho que levar em conta o que veio para mim? Né? São gerações, eram, por exemplo, escravas e por aí vai. Essa retórica ajudou muito na questão da escravidão, ajudou muito na questão de livrar a colônia da coroa, né? Da questão da regência, né? De ter um monarca que controla e daí criar a república. Então, o Thomas Paine
ajudou muito nesse aspecto, a Revolução Americana, sem dúvida. Mas se você for levar adiante a sua lógica, você cai naquela história que eu falei da revolução contínua. Né? E onde parar nisso? Então, você cai o quê? Num exagero hedonista. Tá aí outra palavra importante para definir, não necessariamente Thomas Paine, ainda que um pouco, mas os herdeiros intelectuais dele, que é o seguinte, vem cá, se não existe esse pacto intergeracional de que falava Burke, né, que para ele o grande pacto social não era um pacto racional como queria o John Locke, né, que você vai poder parir ali com base na razão. Ele era justamente um pacto entre aqueles que viveram, aqueles que vivem e aqueles que ainda vão viver. E isso te dá um senso de dever moral e por aí vai, de preservar e de legar, né, aos que nem nasceram ainda. Paine não. Paine vai virar e falar, vem cá, o que eu devo a outras gerações? Eu vivo a minha e eu sou racional. Então eu vou criar as minhas regras. E também, por que eu preciso me preocupar tanto com as outras? Até porque, se eu for levar a lógica adiante, as outras gerações vão olhar para mim como eu olho para as anteriores e vão falar, não, eles viveram... Né? O Paine não vai admitir muito isso, porque todo racionalista peca pela arrogância, fatal, como diria Hayek. Então, chegou em mim, o que chegou em mim não presta muito, mas eu enxerguei a luz da razão. Né? Então, todos os descendentes, todas as gerações vindouras vão concordar comigo, porque eu estou falando aqui de direitos abstratos naturais, com base em princípios únicos, isonômicos e atemporais. Né? Só que isso não é verdade. Então, o que acontece? Vai chegando as outras gerações e vai dizendo o seguinte, não, mas o Thomas Paine viveu numa época em que homem era homem e mulher era mulher. Ele não sabe nada de ideologia de gênero. E por aí vai. Então, qual é o limite dessa mentalidade? Né? É um hedonismo subjetivista, onde cada indivíduo é uma ilha e o entorno não importa tanto. E se o entorno não aceitar a minha visão de mundo, as minhas premissas da natureza humana e as minhas conclusões que eu julgo autoevidentes, lógicas, irrefutáveis, com base nisso, como é que eu resolvo o problema? Não resolvo. Só na base da violência, da segregação, e por aí vai. Então, é uma mentalidade tribal que leva, no limite, à violência, à guilhotina. Assim como o entendimento de Paine sobre direitos e escolha está no centro do seu pensamento político, né? Para ele tudo era escolha do indivíduo, o direito do indivíduo, que tem, obviamente, sua importância, óbvio, ainda mais para um liberal. Para o Burke, né, essa visão de obrigações não escolhidas era muito importante, porque são obrigações que eu não escolhi, mas são vinculantes na formação de tudo aquilo que é importante para a vida em sociedade. A família é o exemplo mais óbvio. Eu vim ao mundo inserido num contexto de uma sociedade, de uma nação, de um povo e de uma família e de uma cultura. Então, isso me cria laços, deveres morais, né, que o Burke achava fundamental e que o Paine meio que ignora. Então, a gente vai pensar, quando o Obama se diz um cidadão do mundo, quando os liberals são cosmopolitas, seculares e desprovidos de qualquer apego a patriotismo, a sociedade, tudo, isso é o quê? Isso é o Thomas Paine falando, por meio dos seus ventrílocos modernos. Isso é levar às últimas consequências esse tipo de visão. Enquanto que o Burke, não. O Burke vai estar na essência desses pensadores modernos, conservadores, como o Scruton e outros, como o livro Road to Nowhere, acho que é isso, está ali, do Murray, que chama atenção para essa geração OLX, que eu cunhei, né? Que é o desapego. Né? Desapega de tudo e eu sou um indivíduo, eu sou uma ilha e nada mais me importa, né? No limite. Então, é muito... O cerne da filosofia do Burke são essas obrigações não escolhidas, mas vinculantes, formadoras do próprio indivíduo. Porque a tese do menino lobo é utópica. Se você pega um bebê e joga na selva, ele não é um homem.
no sentido que a gente entende como processo civilizador, que transforma uma besta humana em homem, e que vem com o print da cultura, da educação, da família, da língua, que já faz diferença, e por aí vai. O Norbert Elias, que é um pensador alemão, tem um livro com esse título, Processo Civilizador 1 e 2, e A Sociedade dos Indivíduos, onde ele também trata dessa questão entre o indivíduo e o coletivo. Né? Então, se o Paine está basicamente preocupado com a questão de justiça, né, justiça, o Burke parece mais atento ao aspecto de estabilidade da sociedade, de não esgarçar o tecido social, a vida em comunidade ser bem sucedida e sobreviver e prosperar, preservando, claro, o máximo possível as liberdades do indivíduo. Ele não era um coletivista, ele não era alguém que tratava indivíduos como seres descartáveis e meios e instrumentos, como peças de tabuleiro. Ele era um liberal Whig, já disse. Então, ele dava muito peso ao indivíduo dentro desse contexto todo, que o Paine olhava com mais desprezo. O Burke demonstrava raiva mesmo, né, desses reformadores radicais, desses revolucionários do seu tempo, que deixavam essas ideias abstratas dominarem completamente as suas ações. Né? É típico da Torre de Marfim, uma das expressões que eu mais passei a repetir quando eu me afastei dos libertários, que já tem uns bons anos. Até o meu amigo Hélio Beltrão ficava implicando comigo quanto a isso. Falava, vem o Constantino de novo falar de Torre de Marfim, que eu falava o tempo todo. Por quê? Porque eu também comecei a desenvolver uma certa preocupação e até um certo desprezo com essas ideias muito utópicas e abstratas. E vindo basicamente de jovens, sem muita experiência de vida ou maturidade, sem filhos, e que cunhavam toda uma visão de mundo pronta. Isso era o mais chocante para mim. Não tinha muito espaço ali para os dilemas. Eles tinham as respostas todas. E como masturbação mental, inclusive, o grande prazer dessa turma toda, dos bastidores libertários que eu participei, era ficar exatamente lidando com esses dilemas. E aí era negócio do sexo dos anjos, que nem lá a turma, acho que eram os escolásticos, né? Antes, que discutia o sexo dos anjos, se da agulha, se pode dançar numa agulha ou não. A discussão era assim, o sujeito caiu de paraquedas num barco no meio do alto mar, sem nenhum país, sem nenhuma nação, e cercado de tubarão. O proprietário do barco tem o direito ou não tem o direito de jogá-lo no mar aos tubarões? E aí o pessoal ficava horas debatendo isso, né? É um prazer legal, é divertido, mas o Edmund Burke olhava para esse troço com uma certa aversão, e eu passei também a me afastar um pouco da turma da abstração de Torre de Marfim, né? Essas coisas muito metafísicas que tiravam o Burke do sério. E o Paine era um deles. Né? Então, o Burke rebateu muito Thomas Paine também nos seus livros. Né? A influência da razão na produção de nossas paixões não é tão extensa quanto se acredita. A influência da razão na produção das nossas paixões não é tão extensa quanto se acredita, escreveu Edmund Burke, alertando para o perigo desses racionalistas exagerarem na dose. Né? Ele falava, somos movidos por mais do que lógica e, portanto, a política deve responder a mais do que argumentos frios. Ou seja, outra coisa importante que eu já falei, que o Burke se preocupava muito mais com a política como instrumento importante para a vida em sociedade, né? Por quê? Porque ele entendia que isso também levava em conta apelos emocionais. Política não é só uma discussão, um embate de razão pura, para usar a expressão kantiana. Entra muito aí de quê? De retórica, que aí, claro, vai dar vazão aos sofistas e tudo, é perigoso. Aí tem o populista, o demagogo. É verdade, mas tudo isso é parte inerente da vida em sociedade e, portanto, da própria política. Você não pode abrir mão disso. Não tem como.
Então, Burke levava em conta isso, olha, argumentos frios. Isso não é um concurso de lógica. Política não é um concurso de lógica, né? Eu vou dar um exemplo aqui chato, porque eu gosto muito dele, apesar de que anda escorregando tanto que merece uma puxada de orelha aqui. Mas o meu amigo João Dionísio Amoedo, e eu já fiz algumas dessas críticas em público, tá? E por escrito. O departamento de marketing dos liberais falhou, né? E o grande problema do João Amoedo é achar que a eleição e que a política é ele ficar explicando lá de forma um tanto enfadonha até, né, e técnica, questões econômicas e por aí vai. Veja, se você não tocar o coração, se você não cativar, se você não mobilizar, você não vai adiante. Você vai falar para uma meia dúzia e tudo mais. Então, é fundamental entender que política não é apenas um discurso de lógica, um concurso de razão, né? Bom, ao desenraizar as fundações, né, do seu regime existente e confiscar as propriedades da igreja, os franceses, os jacobinos, desfizeram o equilíbrio de suas políticas e a liberdade de seu povo, argumentou Burke, e estavam indo para o desastre. Ou seja, o Edmund Burke escreveu o seu livro em 1990 ou 89, se eu não me engano, e ele começou 1700, né? E 89 ou 90. E ele começou ali a antever já uma desgraça enorme, né? Naqueles primeiros anos empolgantes da Revolução Francesa. Tão empolgantes que atraíram Thomas Jefferson e Thomas Paine, que foi preso, foi lá ajudar. Então, acho que o tempo mostrou quem estava certo nesse aspecto, né? Os jacobinos produziram o Grande Terror, Robespierre e depois Napoleão, né? Ou seja, um clamor tão grande por lei e ordem que os franceses olharam para um ditador com simpatia, né? Enquanto que a Inglaterra conseguiu basicamente suportar melhor essa época revolucionária e até hoje tem a monarquia, eu não vou dizer intacta, né? Mas sobrevivente, como uma espécie de poder moderador. E foi justamente na Revolução Francesa que as abordagens de cada um deles se mostraram mais contrastantes, né? O Paine foi um entusiasta dos jacobinos, que queriam demolir todas as instituições herdadas, né? E colocar no seu lugar o Templo da Razão, que foi o nome que eles deram a Notre Dame, né? Enquanto que o Edmund Burke ficou alarmado com esse tipo de radicalismo, dessas seitas ideológicas, né? Dessas religiões políticas. E para ele, a ditadura de Napoleão foi o resultado concreto e talvez até inevitável, nada é inevitável, não existe lei histórica, mas previsível daquele sonho utópico, né? O governo dos seres humanos, argumentava Burke, não se aplica a regras e princípios frios, como eu já disse, mas a você tender a aquecer sentimentos e apegos para produzir uma comunidade mais forte e melhor que for possível. Então, essa questão do apego é muito importante porque uma das funções que o Burke via para os estadistas era exatamente de você estar atento ao humor da sociedade, que ele chamava, né? É você tomar um certo cuidado para você não... Por exemplo, é o oposto de um populista. O que um populista faz? Ele age como um agitador. Ele é um agitador de massas. Um estadista, perante a ótica do Edmund Burke, ele é alguém justamente preocupado em não deixar esses humores descambarem para um extremo muito grande do pêndulo. Então, o estadista está preocupado exatamente em manter esse clima mais ameno na sociedade, porque é isso que faz a vida em sociedade saudável, próspera e
inclusive capaz de preservar as liberdades individuais, que não sobrevivem num vácuo de valores e de relacionamentos, né? Então, daí você vê também a diferença. Como o conservador hoje é muito mais preocupado a essa coisa da empatia e tudo, enquanto que os progressistas ficam o quê? Disseminando a divisão, a segregação, a política de identidade, e por aí vai. Né? Eles perderam a capacidade de uma comunicação comum, de buscar um denominador comum, lembrando daquela velha máxima de que estamos todos no mesmo barco e mareados, porque a vida em sociedade é complexa e é difícil, porque envolve dilema difícil, moral, né? Não só difícil, mas talvez insolúvel. Então, há muito mais aí para ser dito, né, sobre a diferença de pensamento entre cada um, mas já dá para inferir o básico aqui, né? Um é reformador, que preza a cautela, a prudência acima de tudo, e o outro é um revolucionário que pretende abolir os alicerces fundadores da sociedade que foi herdada, né? Um acha que as emoções pesam bastante nas decisões políticas e o outro acha que é possível fazer as escolhas apenas com base na razão. Um quer mudanças graduais sem cortar totalmente o elo com as tradições. O outro quer uma ruptura total com tudo aquilo que já existiu. Um entende que a sociedade é uma espécie de acordo entre as gerações, entre os que vivem ou já viveram e os que ainda vão viver. E o outro adota uma espécie de individualismo exacerbado, até hedonista, onde o entorno não importa tanto e o que vale é o aqui e agora, né? A política deve ser ajustada não aos raciocínios humanos, mas à natureza humana, da qual a razão é apenas uma pequena parte. E, de modo algum, a maior parte, escreveu Edmund Burke, né? Aí estão, meus caros, de forma bastante resumida, as distinções básicas que o autor, né, Levin, e eu também, por outras leituras, enxergo entre Burke e Paine, e com certeza fica claro, né, que tem tudo a ver com as divisões que a gente vê hoje entre progressistas e conservadores, né? Para mim, isso é muito interessante e pessoal também, porque eu já fui apelidado por um libertário bem progressista e que hoje em dia, para mim, está muito claro que é um esquerdista disfarçado de liberal, que participa de debates comigo da Rede Liberal há mais de 10 anos, né? Eu já fui apelidado por ele de o Paine Tupiniquim. Ele enxergava em mim, quando mais jovem, há 10 anos atrás, e quando mais revolucionário e tudo, ele enxergava em mim a capacidade de mobilizar, né, as pessoas, incendiar, agitar as massas, né, de um Thomas Paine. E hoje em dia ele, enfim, obviamente virou um desafeto meu, a gente já teve discussões, até eu saí da rede por conta dele, que ele ficava fazendo acusações e insinuações intoleráveis para mim, né? Hoje a gente voltou a formar um grupo, quase teve problema de novo por conta dele, né? Ele foi lá me acusar de passapanista e tudo. Eu falei, pô, não tenho mais paciência e tempo a perder por conta disso, né? Desse tipo de alfinetada de um progressista que prefere Obama a Trump, que entende sempre com muita tolerância ao lado de todos os esquerdistas, né? MBL, Joel e por aí vai. Mas qualquer bolsonarista ele olha com ojeriza e tudo. E você por aí vai, aquele típico isentão de esquerda, né? E que quer falar em nome do liberalismo. Pô, pelo menos assume que é o liberalismo americano, né? Não. Ele se diz um liberal clássico, né? Mora na Califórnia, talvez deve ter a ver com isso. Ele deve estar confundindo as bolas. Mas o ponto é que, curiosamente, eu tenho um artigo em homenagem a ele também nessa época, porque ele tem uma história interessante, autodidata, ele foi humilde em Brasília, filho de uma doméstica, se eu não me engano, ele é negro, então ele foi bem sucedido e estudou muito sobre esses principais pensadores. Então, naquela época que estava tendo um negócio de rolezinho, né, que o pessoal fazia rolezinho em shopping e tudo, e era baderna, eu escrevi um texto sobre isso, fui massacrado pela esquerda, né? E eu acabei escrevendo o rolezinho do Joaquim, que era um rolezinho que valia a pena, que era o rolezinho na cultura. Só que olha que curioso, o rolezinho que eu enalteço ali é justamente uma visão de Burke aqui, não de Paine.
Não é autodidata e basta você ser racional que você vai concluir tudo. É o contrário, o rolezinho dos principais pensadores. Eu falava, ele fez um rolezinho lá nos austríacos, conheceu Popper, conheceu Mises e Hayek, aí ele fez um rolezinho nos clássicos e conheceu o pensamento, e por aí vai. Então, olha que coisa curiosa. Mas, enfim, digressão à parte, só por curiosidade mesmo, eu que já fui o Paine Tupiniquim, não tenho a menor dúvida que hoje eu me considero muito mais um burkeano. Muito mais. Mas by far, né? Então, esse livro foi uma leitura, eu li há um ano e pouco atrás, não lembro, mas foi uma leitura muito marcante, porque além do livro ser excelente, e tem muito mais conteúdo que isso, óbvio, né? Em 45 minutos não dá para resumir tudo, mas ele pegou na veia essa minha transição. Então eu me identifiquei demais com isso, né? Demais. E Burke não é um reacionário, não era um defensor do status quo e da imobilidade, ele era um reformista. Ele era um liberal reformista, com apego aos aspectos conservadores. E é exatamente como eu me vejo e como eu me defino. Né? Ou seja, calma com a razão. Né? Aquela frase do Karl Kraus que eu adoro, que é o rei dos aforismos brilhantes. Né? Refreia tuas paixões, mas não dê asas soltas à sua razão. Né? Senão você vai cair o quê? No construto abstrato dos revolucionários racionalistas, inclusive Ayn Rand, que esse camarada que eu citei, o Joaquim, também é fã. Só que acho que a Ayn Rand não gostaria muito de certas bandeiras que ele anda defendendo, não. Bom, a prudência não é o oposto, né, de você ter princípios ou de você ter teorias. A prudência é a aplicação da experiência geral a problemas práticos e específicos. É quase um manual de sobrevivência e de governança. Né? Outra coisa, o Thomas Paine chegava o copo sempre meio vazio, né, de tudo que existe, e defeito em tudo. O Edmund Burke tinha uma visão que eu acho que bate muito mais com a que eu tenho hoje, com essa trajetória de retorno à casa do pai, né? Essa coisa mais, até de uma visão mais religiosa e tudo, de que você tem que ter gratidão. Você tem que ter gratidão por aquilo que você está herdando, né? Isso evita essa coisa mimizenta de cuspir, de coisa mimada mesmo, de rebelde sem causa que a gente vê nessa garotada. Então, o Edmund Burke me parece uma visão muito mais madura nesse aspecto também, né? Contra a arrogância dos racionalistas. Eu acho, enfim, que a história deu razão a Edmund Burke nesse embate entre ambos, né? E veja que curioso, o próprio Thomas Paine, que foi fundamental para a Revolução Americana e foi um deus ali na época, foi muito popular na época, né? Ele ainda em vida, e principalmente depois, nas outras gerações, ironia do destino, ele caiu em certo descrédito justamente pelo aspecto da religião. Ele escreveu um outro livro chamado A Era da Razão, né? Que ele cospe muito nas religiões tradicionais ali, né? Principalmente na religião organizada. E usou a mesma paixão, e aliás é curioso, porque o mesmo paradoxo que define a Ayn Rand, né? Tanto Ayn Rand como Thomas Paine foram dois racionalistas. Todo o arcabouço intelectual deles era calcado na base das premissas supostamente 100% racionais. Mas foram dois dos personagens mais apaixonados que eu já conheci nas minhas leituras todas. Não existe pessoa mais apaixonada do que a Ayn Rand, que inclusive deu um tapa na cara do amante dela quando achou que ele estava traindo ela com outra, sendo que era amante dela. Né? Olha que curioso. E ela teve que explicar a traição ao marido que não foi traição, porque era racional, porque o marido soube. Um dia eu faço uma live inteira só sobre a Ayn Rand. Acho fantástico, acho um baita tema e tem um livro sobre ela. Acho que vai ser muito legal. Mas não existia figura mais apaixonada do que a Ayn Rand. Paixão pura. E o Thomas Paine, idem. Mas ambos falavam em nome da razão e monopolizando a razão. O que é curiosíssimo, né?
Então ele colocou essa mesma paixão no livro Contra as Religiões, e isso não pegou nada bem para uma população que entende que, ó, God above all, né? Está na Declaração de Independência, está na nota de $100. É uma nação cristã, religiosa. E isso não pegou bem e ele pagou um preço em termos de popularidade. Eu falei que hoje eu ia falar demais, né? O Burke oferece, então, em resumo, um modelo de mudança gradual que tem mais a ver com a evolução do que revolução. Né? Que o Roberto Campos brincava que o único problema da palavra revolução, o único problema da revolução é a letra R. Né? Tira a letra R, está certo, é evolução. Então, nesse aspecto, está muito mais alinhado a esse processo, né? Processo contínuo da tradição, inclusive darwinista, né? nesse aspecto, e que os produtos desse processo de tentativa e erro e que resistiram ao teste do tempo não são valiosos porque são antigos, mas sim porque são avançados e, por isso, resistentes, que é uma visão totalmente diferente do racionalismo abstrato e arrogante. Né? Conclusão, meus caros, o objetivo utópico fundamental no âmago do pensamento do Thomas Paine, né, de libertar o indivíduo das restrições, amarras e das obrigações impostas a ele pelo seu tempo, pelo lugar, pela cultura e pela relação com os outros, né, permanece essencial para a esquerda de hoje. A esquerda compartilha uma grande parte dessa disposição básica de Thomas Paine, que busca libertar o indivíduo, supostamente, mas de uma maneira menos quixotesca, talvez, e mais tecnocrática, hoje em dia. Né? Mas também de uma maneira que carece mais de fundamentação com base em princípio do direito natural. E a direita hoje compartilha de grande parte da disposição básica do Edmund Burke, mas procura proteger a herança cultural de uma maneira menos aristocrática. Né? E, naturalmente, para os americanos, mais populista do que ele fazia. Né? Até porque ele estava inserido no contexto do Reino Unido. Né? E o livro do Levin é para o público americano e para os republicanos e democratas de hoje. Né? Mas também fazem isso os herdeiros conservadores de Burke, os republicanos, de uma maneira que carece mais de ênfase na comunidade e nos sentimentos. Por quê? Porque todos nós, de alguma maneira, falamos a língua do nosso tempo. É o Zeitgeist. Então, hoje, nenhuma bandeira tem sequer credibilidade e vai ser levada adiante num debate se não for com o selo da racionalidade, dessa racionalidade iluminista e desse iluminismo específico francês. Porque existe mais de um iluminismo, como eu já falei antes, a Gertrude Himmelfarb tem um livro brilhante sobre isso, que é O Caminho para a Modernidade. Então, o iluminismo escocês, britânico, é o do Edmund Burke. Quando eu falo de iluminismo, eu falo do francês, que é o que venceu. É o que venceu em relação ao Zeitgeist, a cultura moderna, pós-moderna principalmente. Então, hoje em dia, os republicanos querem preservar de alguma maneira essa herança cultural, mas eles querem fazer isso de uma forma mais populista e em nome da razão, que não é exatamente o que entendia o Edmund Burke. Mas você consegue pescar e perceber muito claramente as raízes, as origens de cada um deles, né, as impressões digitais nessas visões de mundo hoje defendidas por progressistas e conservadores. Bom, era isso.